Mas olha só, na madrugada de sábado para domingo, teve um ataque do Irã a Israel, e agora, ontem, teve uma reunião de urgência no Conselho de Segurança da ONU, onde foram trocadas acusações entre os países, entre Israel, Irã, Estados Unidos, Rússia, e agora o que se fala é se vai haver ou não uma escalada do conflito ali no Oriente Médio. Eu queria que o Hugo comentasse para a gente o que significou esse ataque do Irã a Israel, que foi ali, né? Israel conseguiu conter todos os projéteis pelo sistema de segurança de Israel. Mas diga lá. Quase todos, né? Hugo. Olha, num primeiro momento, Israel lançou um ataque contra a embaixada do Irã na Síria. O Irã esperava que grandes oficiais ali da sua guarda revolucionária não fossem atacados na embaixada, mas foram. Eles subestimaram a capacidade de Israel de desrespeitar o direito internacional, que é algo comizinho na Palestina, todo mundo sabe aqui. E aí o Irã se viu obrigado a responder. A resposta do Irã é o que os analistas chamam de resposta coreografada. Ele não tinha interesse de lançar um ataque repentino que despertasse uma guerra. Ele queria mostrar a força dele. Ele mandou uma quantidade grande de drones e depois isso foi seguido por mísseis comuns e depois mísseis hipersônicos. Nada indica que o Irã tinha interesse de realmente atingir áreas. Mas, primeiro, ele tinha o interesse de mostrar força, segundo, mapear o Iron Dome, ver como ele reage, e agora, pela primeira vez, o mundo tem uma visão exata de como ele reage. E o terceiro ponto é mostrar que o Irã podia atingir. O Irã descobriu que ele só pode atingir Israel, basicamente, com os mísseis hipersônicos ou com artilharia. Se o Irã quiser realmente entrar em guerra com Israel, muito provavelmente ele vai atacar usando artilharia desde o sul do Líbano e seguir com o bloqueio do Mar Vermelho, que é algo que os Houthis fazem lá no Iêmen, que é um país árabe, né? Sempre lembrando que o Irã é um país de língua majoritariamente persa, é um país de fé muçulmana, mas não é um país árabe. Mas o Irã tem essa aliança com os Houthis ali, que eles travam aquela circulação de mercadorias que vão para Israel, gerando um grande prejuízo econômico. Então, na minha opinião, e de muita gente, o Irã ele fez algo grandioso para mostrar essa capacidade de atingir Israel, que dependeu de ajuda americana, jordaniana, para barrar isso daí. Numa situação de guerra normal, Israel tem como bloquear boa parte de disparos que sejam feitos contra o seu território, mas não todos, e o Irã entendeu como atingir Israel. Tá? Numa guerra normal, de novo, o Irã não atacaria dessa forma. Ele atacaria desde o Líbano, onde ele tem uma artilharia. A artilharia ela não é exatamente bloqueada pelo Iron Dome, como a gente tem visto com alguns ataques pontuais do Hezbollah ao norte de Israel. O Hezbollah, que é uma milícia xiita, árabe, lá no sul do Líbano, aliado do Irã, e que ele está posicionado ali. O Hezbollah, que é também um partido político. O Irã fez isso porque a regra do Oriente Médio é muitas vezes você não pode mostrar fraqueza. Né? E o Irã, as duas vezes que ele foi atacado, ele perdeu grandes operativos, como quando os americanos mataram o general Soleimani, ele também deu uma resposta coreografada bombardeando uma base americana. E avisou antes, como avisou antes Israel do ataque. Ele avisou Israel? Sim, foi avisado. E o que todo mundo tem comentado, Renato, é o seguinte: o Irã colocou isso claramente, que essa resposta ocorreria, se daria dentro de alguns dias. Toda a imprensa já foi chamada para o plantão, então, quer dizer, a imprensa sabia também. E os americanos estavam informados. Isso foi conversado em Omã. Há muitos relatos sobre uma reunião da direção da CIA com emissários iranianos em Omã, para decidir que o Irã não lançaria um ataque voltado a iniciar uma guerra. Israel sabia muito bem disso, mas o Netanyahu, desde o começo do conflito em Gaza, ele tem tentado arrastar os Estados Unidos para uma guerra contra o Irã, desde o começo.
desde a resposta desproporcional, que eles usaram resposta desproporcional e deslocada, porque uma resposta desproporcional à ação do Hamas seria atacar o Hamas com mais força do que o devido. Além de desproporcional, eles atingiram civis que não tem nada a ver, isso não é desproporcional. Isso é punição coletiva contra a população civil, que é crime de guerra, é crime contra a humanidade, é genocídio sim, mas o Netanyahu quer manter um estado de guerra para se manter no poder. E desde sempre, desde que ele ocupa o poder, já é a terceira vez que o Netanyahu está no poder, essa terceira meio que só foi ligeiramente interrompida, a segunda foi longa. Sabe-se que o Netanyahu tem tentado arrastar os Estados Unidos para uma grande guerra contra o Irã, porque ele vê o Irã como a única ameaça real, como um Estado organizado ali no Oriente Médio, que poderia, numa situação limite, ser o grande entrave estratégico a Israel. E o Netanyahu, além de querer eliminar esse adversário, é óbvio que ele quer manter um estado de guerra permanente para ele chefiar esse governo de unidade nacional, que é obrigado a manter ele no poder, porque ele é o único fiador, ele é o único sujeito capaz de unir diferentes setores ali, mesmo com boa parte desses setores odiando, isso mantém o Netanyahu no poder, ou mantém por esse estado de guerra. Agora, essa história de criar uma grande guerra contra o Irã está colocada desde o começo dessa crise, gente. E os Estados Unidos têm tentado evitar isso, porque o Biden, em particular, não tem interesse, porque uma guerra contra o Irã vai fazer o preço do petróleo saltar na lua, de uma hora para outra. Não é qualquer coisa. O Irã não é o Iraque. O Irã é um país maior, mais organizado, mais capaz militarmente, mas tem um segundo ponto que também força o Netanyahu a querer destruir o Irã, usando, claro, os Estados Unidos, porque Israel sozinho não tem condição de fazer isso. É o fato de que o Irã, dentro em breve, pode desenvolver a bomba atômica. A partir daí, essa ação seria impossível. E o Netanyahu sabe que o custo disso é grande para Israel ter um elemento que limite o seu poder, porque Israel só tem sido limitado à força, ou na força das armas ou do dinheiro, nunca pela razão. Então, por isso que ele tem uma preocupação com o fato de existir um Estado iraniano. Ô, Hugo, o que você está vendo? Eu estou vendo aí, desde o final de semana, um movimento da mídia para criticar a nota do Itamaraty sobre o ataque do Irã, né? Você está vendo isso? Eu vi gente até que eu respeito no jornalismo vendo com esse papo. E aí, para rebater a nota do Itamaraty, eles buscam quem? O embaixador de Israel, as entidades que criticam a posição brasileira. Defender Israel, né? Tipo... Ridículo. Como é que você está vendo isso aí, Hugo? Esse é o mesmo problema desse massacre que está acontecendo em Gaza, gente. A mídia brasileira normal, ela consegue se superar. Eles só dão a visão israelense de gente ligada ao Estado de Israel ou a lobbies muito conectados ao Estado de Israel. E nem é aquela coisa, vamos colocar duas visões aqui, põe lá o André Leist e põe outro cara. Não. Os palestinos simplesmente não têm sido ouvidos. A voz deles foi silenciada na mídia brasileira de uma maneira muito radical. A Globo consegue se superar. Ontem a Folha estava com as chamadas horríveis durante boa parte do dia, depois mudou um pouco para o noticiário nacional, porque isso mostra a força desse lobby ligado a Israel no Brasil, e o que é uma maluquice completa. Né? Os caras eles estão querendo arrastar o mundo para uma guerra terrível, no mínimo uma guerra regional com consequências absurdas, e querem arrastar o Brasil junto, né? E a nossa mídia acaba servindo a esses interesses aí por várias questões. Dinheiro, compromisso político, alinhamento ideológico, tudo isso daí junto. E se isso, vamos supor, se isso funcionar, onde é que isso vai parar? Vai parar num conflito maluco. Isso contraria o interesse nacional brasileiro, que tem uma parceria econômica com o Irã e também com os países árabes ali na região. É uma postura indecorosa, né, Sinara, e burra, mas que está ligada a uma ação estratégica. É isso que se chama de guerra híbrida, né? É uma guerra em várias frentes e de várias maneiras, que Israel trava comunicacionalmente aí.